Não é novidade que a luta livre profissional é um negócio de família. Já vimos irmãos subirem ao ringue juntos, vimos pais e filhas, vimos até maridos e esposas que têm carreiras no ramo. Mas, na WWE, as melhores parcerias familiares são as duplas de pai e filho que agraciaram a maior cooperação de luta livre do mundo. Quem são as duplas mais icônicas? E quais são suas histórias? Vamos descobrir. Começando com uma das famílias mais surpreendentes de nossa lista, temos Rikishi e The Usos. Os irmãos Uso, sem dúvida, gravaram seus nomes no livro dos recordes por serem uma das duplas de tag team mais icônicas e bem-sucedidas da história da WWE. Mas, muito antes de Jimmy e Jay pensarem em vestir seus uniformes, seu pai já havia pavimentado um caminho para eles seguirem. Conhecido como Rikishi pela maioria dos fãs, Solofa Fatu Jr. foi um dos maiores nomes da equipe de Vince McMahon nos anos 80 e 90. Depois de estrear em 1985, ele trabalhou em várias promoções, como a New Japan Pro Wrestling, a World Championship Wrestling e a TNA. Em todos os lugares por onde passou, Rikishi fez seu nome. Esse cara passou por uma tonelada de gimmicks e reempacotamentos, mas conseguiu permanecer um vencedor apesar dos ajustes. Só no período em que trabalhou na WWE, Fatu conquistou o WWF Intercontinental Championship, o World Tag Team Championship e o WWE Tag Team Championship. Ele se separou da empresa em 2004, mas seu domínio do ringue e sua capacidade de dar vida à sua aura samoana lhe renderam um lugar no Hall of Fame. Mas esse não seria o fim de suas contribuições para a indústria da luta livre. Em vez disso, quando Rikishi se aproximava dos últimos anos de sua carreira, ele começou a colocar seus filhos gêmeos no negócio. Esse cara literalmente treinou Jimmy e Jay por conta própria, mostrando a eles as cordas do negócio e ajudando-os a entender o funcionamento de uma equipe de tag bem-sucedida, algo que ele mesmo entendia bem. Em 2007, Jimmy fez sua estreia profissional e no ano seguinte, seu irmão gêmeo Jay também fez o mesmo. Depois de alguns anos trabalhando individualmente, os irmãos se juntaram para formar Os Usos em 2010 e a partir daí, tudo decolou. Durante os primeiros anos de sua carreira como equipe de combate, Rikishi saiu da aposentadoria para apoiar seus filhos e foi incluído em grande parte de suas histórias. Em 2016, os irmãos Uso estavam prontos para continuar sem a ajuda do pai, pois se tornaram heel e começaram seu reinado como a melhor dupla de tag team da empresa. Como dupla, os irmãos venceram o SmackDown Tag Team Championship 5 vezes, o Raw Tag Team Championship 3 vezes e foram a atração principal de vários pay-per-views, incluindo a WrestleMania 39. Os Usos também detêm o recorde de mais longo reinado de tag team masculino na história da WWE, com 622 dias, e foram a primeira equipe a deter os títulos de tag team do Raw e do SmackDown simultaneamente, como o Undisputed WWE Tag Team Championship. Essa é uma lista bastante impressionante de conquistas para um trio de pai e filho, mas você estaria errado se presumisse que os Fatu são os mais bem-sucedidos que a WWE já viu. Esse título é mais adequado para Rock e Dwayne Johnson. No que diz respeito a superestrelas globais em Hollywood e provavelmente em todas as outras esferas do entretenimento, pouquíssimas pessoas se comparam a Dwayne Johnson. Seu sucesso, tanto dentro quanto fora do setor de luta livre, é diferente de qualquer outro lutador profissional. Mas muitas pessoas tendem a esquecer que tudo isso foi cortesia de seu pai, o falecido Rocky Johnson. Rocky Johnson foi um lutador profissional que alcançou o sucesso no final dos anos 70 e início dos anos 80. Embora sua carreira tenha sido prejudicada por uma série de problemas legais que teve nos últimos anos de sua carreira, Rocky foi um lutador e tanto em seu auge. Ele trabalhou na NWA, na International Championship Wrestling Alliance, na Continental Wrestling Association, na Georgia Championship Wrestling e em várias outras promoções. Em todos os lugares por onde passou, Rocky Johnson se tornou uma força a ser reconhecida não apenas por seu físico, mas também por seu carisma e sua capacidade de exibição, que deixavam os fãs grudados em seus assentos. Além de ganhar títulos em todas as empresas em que trabalhou, Rocky também foi um afro-americano pioneiro no setor. Ao lado de seu parceiro Tony Atlas,
Johnson venceu o WWF Tag Team Championship em 1983, tornando-se o primeiro campeão negro na história da WWE. Mas por mais importante que isso tenha sido do ponto de vista cultural, sua maior contribuição para o setor de luta livre foi trazer Dwayne S. The Rock Johnson para o mundo. Durante os primeiros anos da vida do jovem Johnson, seu relacionamento com o pai era quase inexistente, e como resultado, Dwayne quase acabou se tornando um jogador de futebol profissional. A maioria das pessoas não sabe, mas ele chegou a se declarar para a seleção da NFL em 1995 e foi contratado pelo Calgary Stampede depois de não ter sido selecionado. Por fim, quando tudo isso não deu certo, um Rock Johnson mais envolvido ajudou seu filho a conseguir um contrato com a WWF. E a partir daí, foi um sucesso. The Rock se tornaria 10 vezes campeão mundial, um dos quais o tornou o primeiro campeão mundial afro-americano da promoção, 2 vezes campeão intercontinental, 5 vezes campeão de equipes, vencedor do Royal Rumble de 2000 e 6º campeão da Triple Crown da WWE. E isso não é tudo. A carreira de lutador de Dwayne Johnson também o levou a ser a atração principal de 6 eventos da WrestleMania e a ser o protagonista de alguns dos episódios mais assistidos da principal série de televisão da WWE. E conseguir tudo isso e ainda se tornar um dos astros de cinema mais bem pagos e de maior bilheteria não é apenas um feito notável, é extraordinário. Embora tenham lutado em épocas diferentes, os fãs puderam ver os Johnsons juntos no ringue de luta livre algumas vezes. A mais memorável dessas ocasiões foi na WrestleMania 33, em março de 1997. The Rock tinha acabado de dar uma surra no sultão antes de ser emboscado pelo perdedor amargo e pelo Sheik de ferro. Adivinhe quem entrou em ação para salvar o dia? É isso mesmo, seu pai de 52 anos, Rocky Johnson, membro do Hall of Fame. É uma pena que nunca tenhamos visto os dois no ringue com a frequência que gostaríamos, mas os poucos momentos que tivemos nunca serão esquecidos. No entanto, quando se trata de Shane e Vince McMahon, essa é uma dupla de pai e filho que entrou no ringue talvez vezes demais. Vince McMahon, presidente, diretor executivo e proprietário da WWE, durante a maior parte da existência da empresa, é um homem com diferentes sabores. Os livros de história se lembrarão dele de uma certa maneira, os fãs se lembrarão de uma certa maneira e os jornais e tabloides de entretenimento se lembrarão dele de uma maneira totalmente diferente. Tendo comprado a empresa de seu pai, Vince McMahon Sr., o presidente apareceu constantemente nas telas da WWE de 1969 a 2022. Durante esse período, ele desempenhou literalmente todos os papéis que você possa imaginar, desde comentarista até retratar o papel de um tirano irascível, vilão e arrogante durante seu tempo como lutador de wrestling. Sua carreira profissional o levou a ser campeão da WWE, uma única vez campeão da ECW, uma única vez vencedor do Royal Rumble e várias vezes atração principal de pay-per-view. E essa carreira também viu Vince trazer seu filho, Shane McMahon, para as telas. Shane trabalhou na empresa como atendente do depósito de mercadorias desde os 15 anos de idade, antes de dar os próximos passos para se tornar um lutador e, por fim, o vice-presidente executivo de mídia global da WWE. Embora o relacionamento deles tenha transcendido as telas, os momentos de Vince McMahon e Shane McMahon diante das câmeras nem sempre foram tão saudáveis ou emocionantes quanto os de outras duplas de pai e filho. Seus truques faziam com que eles discordassem um do outro de uma forma do tipo pai bilionário, filho mimado, ou faziam com que eles se unissem para apresentar alguns segmentos de mau gosto. Certa vez, Shane foi submetido ao papel humilhante de ajudar seu pai a recrutar outros lutadores para o infame Kiss My Ass Club. Em outra ocasião, os dois compartilharam uma história que os levou a ter conversas estranhas e a dizer coisas desagradáveis sobre a crença de Shawn Michaels em Deus, enquanto estavam em um prédio de igreja. E em outra ocasião, Shane sentou-se com Mick Foley em um segmento Tell It All e revelou alguns detalhes não solicitados sobre seu relacionamento com o pai e o cunhado. De modo geral,
Embora essa dupla de pai e filho pudesse ter sido considerada a mais icônica devido à hierarquia dos dois homens no negócio, ela é frequentemente lembrada como uma aliança digna de ser ridicularizada. Ao contrário de seu pai, Shane nunca foi um artista convincente, o que explica o fato de o Wrestling Observers ter creditado a ele a tática promocional mais repugnante de 2003 e ter tido as piores feuds do ano em 2 ocasiões. Depois de muitos anos sem sucesso na empresa, Shane McMahon pediu demissão em 2010 e, desde então, passou a trabalhar na diretoria executiva de algumas empresas de entretenimento. Quanto ao seu pai, os muitos erros cometidos por Vince McMahon no passado acabaram por pegá-lo, forçando-o a deixar o cargo de CEO e tornando-o alvo de muitas investigações federais até hoje. Continuando, vamos dar uma olhada em uma das duplas de pai e filho mais íntegras que a indústria da luta livre já viu, e a única que ainda está ativa: Rey Mysterio e Dominic. A WWE já viu uma série de artistas bem-sucedidos, famosos e inesquecíveis, mas muito poucos chegam perto da lenda que é Rey Mysterio. Se você só começou a assistir a WWE em algum momento da última década, provavelmente não consegue identificar o quão bom artista esse cara foi em seu auge, treinando com seu tio, que na verdade foi o primeiro Rey Mysterio, desde os 14 anos de idade, e assinando com promoções mexicanas aos 17 anos, Oscar Gutierrez Rubio se tornou um artista completo com um conjunto de habilidades insanas. Quando chegou às promoções americanas de luta livre, Mysterio já era tão bom quanto. Após 6 anos de sucesso na WCW, ele assinou contrato com a WWE em 2002 e passou os 13 anos seguintes na empresa, conquistando o World Heavyweight Championship 2 vezes, o WWE Championship uma vez, o WWE Cruiserweight Championship 3 vezes e o WWE Intercontinental Championship 2 vezes. E tem mais. Rey Mysterio também foi 3 vezes campeão do WWE United States Championship, 4 vezes campeão do WWE Tag Team Championship e do Royal Rumble de 2006. Em 2015, Mysterio anunciou sua saída da empresa e buscou uma carreira no exterior, trabalhando na New Japan Pro Wrestling, Lucha Underground e voltando para a assistência, assessoria e administração, onde tudo começou. Foi realmente um momento de círculo completo para um dos melhores lutadores do circuito mexicano. Mas Rey Mysterio ainda não havia terminado. Em 2019, após 3 anos sem trabalhar para Vince McMahon, Mysterio retornou à luta livre profissional e dessa vez não estava sozinho. Em vez disso, ele fez um retorno muito aguardado com seu filho, Dominic, que estava chegando à lista principal da WWE. Dominic começou a treinar para ser um lutador profissional quando tinha apenas 20 anos e 2 anos depois conseguiu dar o salto para a lista principal ao mesmo tempo em que seu pai encerrou seu hiato da maior cooperação de luta livre do mundo. Mas não entenda errado. Dominic não era um novato na indústria da luta livre. Na verdade, ele fez sua primeira aparição em um ringue de luta livre quando tinha apenas 8 anos de idade. Você ouviu direito. Somente os fãs da era Ruthless Aggression se lembram da briga épica entre Rey Mysterio e o falecido Eddie Guerreiro. No auge dessa briga, houve uma história em que Mysterio teve que lutar com Eddie Guerreiro pela custódia legal de seu filho. Sim, esse filho era Dominic. Hoje em dia, Dominic se tornou um nome conhecido na WWE. Ele se envolveu em algumas histórias bem-sucedidas, como sua disputa com Seth Rollins, a formação de equipes com seu pai e aquela vez em que se voltou contra seu pai e se juntou à stable vilã, The Judgment Day. Dominic ainda não conquistou muitos títulos importantes, como seu pai, com apenas o título do Intercontinental Championship e o SmackDown Tag Team Championship em seu nome. No entanto, considerando a sua juventude, essa dupla ainda pode se tornar a dupla pai-filho mais icônica já vista na história da WWE. A seguir em nossa lista, temos a dupla de pai e filho Orton. Ok, para essa dupla é preciso ter muito conhecimento de luta livre. Portanto, se você estiver se perguntando quem é o outro Orton, talvez precise rever a WWE nos anos 80.
O pai de Randy Orton, Bob Orton, trabalhou como lutador na organização de Vince McMahon de 1981 a 1989, sendo ele mesmo filho e irmão dos lutadores profissionais Bob Orton Sr. e Barry Orton. Basicamente, a luta livre era o negócio da família, e aos 20 anos de idade, Bob Orton fez sua estreia como profissional e começou a trabalhar em várias promoções ao redor do mundo, como a National Wrestling Alliance, a New Japan Pro Wrestling, a Universal Wrestling Federation e a Smoky Mountain Wrestling. Durante seu tempo na WWE, Bob não foi o mais condecorado dos lutadores, mas foi definitivamente um grande artista, cujo carisma e ética de trabalho lhe renderam um lugar no evento principal da primeira WrestleMania. Ele também foi considerado com carinho por suas brigas com alguns dos maiores nomes da empresa, como Ric Flair, Ricky Steamboat, Hulk Hogan, Mr. T, Jim Snuka, Paul Orndorff e Roddy Piper. Basicamente, sempre que a WWE precisava criar uma história que apresentasse uma superestrela e um lutador de nível inferior que fizesse um bom show, mas estivesse disposto a aceitar a derrota, Cowboy Bob Orton era o homem certo. Essa não parece ser uma carreira divertida, certo? Bem, sim. E é exatamente por isso que Bob era contra o fato de seu filho escolher a mesma carreira que ele. Conforme revelado por RKO muitos anos depois, seu pai o advertiu contra a escolha da vida de lutador profissional quando ele era apenas um adolescente. De acordo com o veterano Orton, essa carreira significaria estar sempre na estrada e longe da família. Mas todos esses conselhos caíram em ouvidos surdos, e estamos felizes que isso tenha acontecido. Desde quando era apenas um garoto do ensino médio, Randy já havia decidido seguir o caminho do pai, e ao que parece, ele foi muito melhor do que o pai. No entanto, ele fez um breve desvio, alistando-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1998, onde serviu por um ano antes de ser levado à corte marcial e dispensado por má conduta. RKO também teve um emprego no turno da meia-noite em um posto de gasolina antes de ser contratado pela WWE em 2000. Em várias ocasiões, especialmente durante os primeiros anos de Randy, vimos duas gerações de lutadores Orton trabalharem juntas no ringue. Houve uma ocasião em que ele ajudou o RKO no SummerSlam e outra em que ele foi ajudar o filho em uma six-man tag team match. No entanto, o mais memorável de todos esses momentos compartilhados entre pai e filho foi quando o Cowboy participou da luta brutal entre RKO e Undertaker no No Mercy, em outubro de 2005. Se alguma vez houve dúvidas sobre o domínio de Bob Orton no wrestling ou sobre sua inegável capacidade de atuação, essa luta definitivamente esclareceu tudo. Então, sim, Randy Orton é 14 vezes campeão mundial na WWE, venceu 2 eventos Royal Rumble e tem o recorde de trabalhar no maior número de pay-per-views da WWE. Mas seu pai era um artista tão cativante quanto o Orton mais jovem. As mesas estão um pouco invertidas quando se trata de Ted DiBiase Sr. e Jr. Como fã de luta livre, talvez você nunca tenha visto uma luta ao vivo de Ted DiBiase, mas deve ter ouvido esse sobrenome pelo menos uma vez. O nome DiBiase está presente no setor desde o final dos anos 50 e 60, quando Iron Mike DiBiase teve o auge de sua carreira. Iron Mike nunca trabalhou para um McMahon, mas foi reconhecido mundialmente como um dos melhores do ramo por suas façanhas em várias promoções, incluindo a AWA, a NWA e a WWA, sua infeliz morte no ringue, logo após uma luta contra Man Mountain Mike, no Texas, em 1969, também impulsionou ainda mais o nome, pois o setor percebeu a necessidade de prestar mais atenção ao estado de saúde dos artistas. Antes de sua morte, porém, Iron Mike era casado com outra lutadora reconhecida mundialmente, Helen Hild, que foi uma das pioneiras da luta livre feminina nos Estados Unidos. Antes de conhecer Mike, Hild teve um filho de um relacionamento anterior que adotou o sobrenome do pai adotivo, tornando-se Ted DiBiase. E falando francamente, foi realmente Ted que gravou o nome da família nas paredes do wrestling profissional para sempre. Durante sua carreira nas décadas de 70, 80 e 90, Ted DiBiase trabalhou como lutador no ringue, empresário e comentarista. Seu trabalho no ringue lhe rendeu o apelido de The $1 Million Man, o homem de $1 milhão, pois ele conquistou mais de 30 títulos em sua ilustre carreira. Considerado um dos melhores lutadores técnicos
e um dos maiores vilões da história do wrestling profissional, Ted foi o primeiro campeão norte-americano de pesos pesados da história da WWE e foi um dos primeiros a entrar para o Hall of Fame do Wrestling Observer Newsletter. Desde que se aposentou, Ted agora trabalha como pastor, mas continua assinado com a WWE como parte do programa Legends. Mas essa não é toda a sua contribuição para o mundo da luta livre. Em vez disso, depois de pendurar seu equipamento, Ted fez com que não um, não dois, mas 3 de seus filhos entrassem na indústria da luta livre. O mais velho de seus filhos, Michael, fez sua estreia como profissional em julho de 2006, mas nunca chegou a ir tão longe quanto na WWE. Sua carreira durou apenas 3 anos, e ele não foi além da Fusion Pro Wrestling e da Pro Wrestling Federation. O filho mais novo de Ted, Brett, tem uma carreira semelhante. Estreou em julho de 2008, mas se aposentou antes do final de 2011. Brett chegou um pouco mais perto da WWE do que seu irmão mais velho, trabalhando no território de desenvolvimento Florida Championship Wrestling. Ele nunca teve o que era preciso para chegar à lista principal e só foi parar nas manchetes há alguns anos, quando foi considerado culpado de um escândalo de fundos de bem-estar e conspiração para fraudar o governo dos Estados Unidos. Quanto ao filho do meio de Ted, Ted DiBiase Jr., digamos que ele teve uma vida bem melhor que a de seus irmãos, mas nunca chegou perto da lenda que é seu pai. Ted Jr. começou a treinar com Chris Youngblood e com a Harley Race's Wrestling Academy assim que terminou a faculdade, depois de uma carreira universitária mal-sucedida no futebol e no futebol americano. Ele fez sua estreia profissional em 2006 e foi contratado por Vince McMahon em um contrato de desenvolvimento no ano seguinte. Enquanto estava na FCW, Ted se tornou o campeão dos pesos pesados do Sul e acabou subindo para a lista principal, pronto para ser o próximo DiBiase lendário do setor. Junto com Cody Rhodes e Randy Orton, eles formaram a facção The Legacy e tiveram um bom desempenho juntos. Mas, como lutador solo, Ted nunca conseguiu reunir uma base de fãs necessária para ser promovido a títulos importantes. Ele também teve problemas pessoais que fizeram com que seu foco se desviasse do ringue de luta livre. Então, em 2013, Ted DiBiase Jr. deixou a WWE. Ele passou os anos seguintes trabalhando no circuito independente até 2020, quando anunciou oficialmente sua aposentadoria. Claramente, no wrestling profissional, pode ser raro ver uma dupla de pai e filho que alcança o mesmo nível de sucesso. Mas esse último trio parece ter encontrado o sucesso. Dusty, Dustin e Cody Rhodes. Muitos lutadores usaram a bandeira americana como parte de sua imagem, mas ninguém a usou com tanto sucesso quanto Dusty is the American Dream. Rhodes fez nos anos 70 e 80. Dusty começou sua carreira de lutador em 1996 em sua cidade natal, o Texas, depois de jogar futebol profissionalmente por alguns anos na extinta Continental Football League. Depois de 6 anos trabalhando no Texas e em seus arredores, Dusty teve sua grande chance em 1974, quando assinou contrato com a NWA, e a partir de então, ficou absolutamente imparável. Trabalhando nos territórios da NWA por cerca de uma década, Rhodes tornou-se 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados da NWA, antes de ingressar na Jim Crockett Promotions, que mais tarde se tornou a World Championship Wrestling. Lá, ele foi campeão dos pesos pesados dos Estados Unidos e várias vezes campeão mundial de televisão, campeão mundial de equipes de combate e campeão mundial de equipes de combate de 6 homens. Ele também venceu vários outros campeonatos regionais e ganhou dezenas de prêmios da Wrestling Observers e da Pro Wrestling Illustrated. No final de sua carreira, Dusty Rhodes foi considerado um dos maiores lutadores profissionais de todos os tempos e é reverenciado por apresentar a personalidade de um homem comum americano. Ele nunca teve o físico de um lutador, especialmente durante a era dos anos 70, em que o tamanho e os músculos avantajados estavam na ordem do dia. Mas o que faltava a Dusty em termos de aparência, ele mais do que compensava em termos de personalidade e carisma. Nas palavras de Vince McMahon, nenhum lutador personificou a essência do carisma como Dusty Rhodes. Até hoje, ele é um dos 7 homens introduzidos
em cada um dos Halls of Fame da WWE, WCW, Professional Wrestling e Wrestling Observer Newsletter. Sapatos bem grandes para preencher, não é? Bem, parabéns a seus filhos Dustin e Cody Rhodes, porque eles definitivamente chegaram o mais perto possível de sentir esses sapatos. O mais velho de seus filhos, Dustin, trabalhou na WWE por 23 anos sob o nome de Ring Goldust. Durante esse tempo, ele ganhou 3 títulos do campeonato intercontinental, 9 campeonatos hardcore da WWE, um campeonato mundial de equipes e 2 vezes o campeonato de equipes da WWE. Dustin também detém o recorde de 4º maior número de partidas do Royal Rumble, com impressionantes 13, e foi a atração principal de vários eventos pay-per-view da WWE. Nos últimos anos, o filho mais velho de Rhodes é conhecido por seu trabalho na All Elite Wrestling, ROH, e TNA. E, em todas as promoções em que trabalhou, esse cara ganhou incríveis 25 campeonatos. Por mais impressionante que isso seja, ainda há debates sobre quem é o melhor Rhodes da segunda geração, e isso se deve ao fato de Cody Rhodes também ser um dos melhores do ramo. Depois de vencer campeonatos estaduais de luta livre amadora quando era estudante do ensino médio, Cody seguiu os passos de seu pai e de seu irmão, assinando contrato com a WWE em 2006. Ele precisou de apenas 1 ano no território de desenvolvimento para se tornar campeão da Triple Crown, o que lhe rendeu uma rápida mudança para a lista principal. Entre 2007 e 2016, Cody ganhou 8 campeonatos mundiais de tag team, com 5 parceiros diferentes, e o campeonato intercontinental 2 vezes. Sua capacidade de fazer com que quem quer que fosse seu parceiro de tag team parecesse bom era diferente de tudo o que já havia sido visto na era moderna da WWE. Em seguida, ele deixou o emprego de Vince McMahon para se juntar à New Japan Pro Wrestling, a TNA e, por fim, a ROH, conquistar vários títulos nessas promoções. E, por fim, tornar-se cofundador da AEW. Ele atuou como vice-presidente executivo e também lutou pela AEW durante os primeiros anos da empresa antes de retornar ao maior conglomerado de luta livre do mundo em 2022. Desde então, ele venceu 2 eventos Royal Rumble e se tornou o 34º campeão da tríplice coroa da empresa, além de ter sido 4 vezes a atração principal da WrestleMania. Quando se trata de pais e filhos que trabalharam na WWE, é justo dizer que Rhodes ocupa o primeiro lugar, você não acha? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.